Capítulo 16. Um corpo que cai. O terceiro andar da Torre Eiffel está 274 metros acima do solo. Suporta 800 pessoas de cada vez e é acessível somente por elevador. Dá para sentir o vento de maneira desimpedida. O que dá certo ar de isolamento do mundo lá embaixo. O lugar já registrou milhares de tentativas de suicídio. Wilson sacou do bolso as credenciais obtidas na loja maçônica de Londres quando nem bem o carro tinha parado. O panteão era esplêndido ao luar, com seu aspecto de igreja antiga. De fora, ninguém percebe o que há em seu interior, um verdadeiro museu em honra aos grandes momentos da história francesa. Passamos por duas das enormes portas duplas de bronze e adentramos a igreja, que já estava vazia. Eram quase 9 horas da noite. Por todos os lados, víamos enormes estátuas que representavam o ideal de liberdade da Revolução Francesa e murais que contavam histórias como a da execução de Joana d'Arc. O chão era de mármore, e o fundo do salão principal estava mergulhado em escuridão. Era óbvio que já estava fechado. Samantha e William, tentem descobrir onde ficam os interruptores deste lugar, disse Wilson. Angela vem comigo para encontrarmos quem ainda estiver aqui. Ei, e eu? Perguntei. Fique aqui. Precisamos saber o que há de errado neste cenário. Angela me deu o celular dela, que estava ligado diretamente ao de Wilson, e então nos separamos. Fiquei sozinho na entrada. O silêncio e a escuridão me davam a terrível sensação de que havia alguém oculto. De repente, escutei a porta de bronze fechando. Não pode ser o vento, essas portas são muito pesadas. Aproximei-me da entrada, iluminado apenas pela luz de uma luminária pequena que estava no balcão de informações. Alô, gritei em inglês, tem alguém aí? Como resposta apareceu um homem de uns 27 anos. Tinha a barba por fazer, cabelos compridos amarrados num rabo de cavalo, brincos nas orelhas e uma anque pendurada no pescoço. Vestia camisa preta, calça preta, sapatos pretos, além de um sobretudo preto e um chapéu preto que parecia uma meia cartola. Suas mãos estavam nos bolsos do sobretudo. Parou e olhou-me sério. Paul? Arrisquei. Ele se aproximou de mim e me examinou atentamente. Não sei o que viram em você para ser tão importante, disse ele, em português, numa voz que tinha o mesmo tom que a de Samantha, mas digo apenas uma coisa, seu amigo está para chegar aqui em breve. Ele não usa a inteligência como vocês, apenas suga as informações dos outros, como nós sugamos sangue. Tem uma ambição sem limites e está ficando cada vez mais perigoso. Hã? Poucos minutos? Então precisamos nos apressar. Estava para acionar o celular, mas Paul me impediu de usá-lo com uma de suas mãos. Seu toque era frio como um cadáver. Não é necessário. Ganhei mais algum tempo para vocês. Eles não chegarão aqui tão rápido graças aos meus seguidores. Mas não demorarão muito. Avise seus companheiros para ficarem de olho, pois nada é o que parece ser. E assim que tiver a confirmação de onde está o Grimoire, eu me juntarei a vocês. Parei, com o celular na mão. Olhei para ele sem saber o que fazer ou dizer. Não se preocupe, disse, com um sorriso maléfico. Eles se arrependerão em breve de terem cruzado o caminho do templo do vampiro. Só há espaço para uma raça predadora. Paul virou-se para a escuridão da entrada e desapareceu. Nossa, ele parece mais assustador do que Samantha. De repente, as luzes acenderam e William veio correndo para me encontrar. Samantha saiu correndo para a cripta. Disse que queria alguns minutos de comunhão com os mortos. Que casal de malucos. Algum tempo depois, Angela e Wilson voltaram com o encarregado do panteão. Ele explicou que dispunha apenas de mais meia hora e que teria de fechar até às 10 horas. Graças às credenciais de Wilson, ele permitiu que circulássemos à vontade, desde que não passássemos do prazo estipulado para fechar. William levou-nos até uma sala no extremo oeste da igreja, na qual se via uma maquete do edifício e uma placa em forma de seta indicando o caminho para a cripta. Descemos vários lances de escadas até que nos vimos no salão descrito anteriormente por Samantha. Depois de andar alguns metros, vimos um enorme salão em que, à nossa esquerda, estava o túmulo de Rousseau e, à direita, o de Voltaire. Os dois eram antigos e talhados em estilos diferentes. O de Voltaire tinha uma estátua do pensador e escritor feita por Jean-Antoine Uzon. Voltaire foi o primeiro francês a ser sepultado no Panteão. Morreu em 1788 e foi enterrado fora de Paris, mas seus restos voltaram à cidade para um cortejo fúnebre,
que foi a grande atração da época. Em frente ao túmulo de Voltaire estava o estranho monumento de Rousseau. Bem diferente do de Voltaire, o túmulo de Rousseau não tinha estátua, apenas o sarcófago, que era de madeira polida e tinha a forma de um templo romano, com uma mão que segurava uma tocha saindo de duas portas semiabertas. Samantha estava lá, observando com reverência. Muito bem, disse Angela, aqui estamos. O que podemos concluir daqui? Ninguém tinha a mínima ideia. Conseguiu a verificação? Perguntou William para o pai. Sim, Williams esteve aqui há mais ou menos 16 anos. Tem que ser aqui. Mas o que podemos concluir? Temos que nos apressar, falei. Paul disse que Gabriel e o processo estão a caminho. Todos me olharam espantados. Samantha sorriu. Ele apareceu, não foi? Como sabe? Ele me disse que iria fazê-lo. Logo estará conosco. Mas vamos, então, colocar nossas cabeças para funcionar. Observar o túmulo não levava a lugar nenhum. O que poderíamos tirar dali? Já repararam que, de longe, posso confundir o desenho da tocha com o de uma rosa? Falou William, afastando-se do local e quase esbarrando na estátua de Voltaire. Wilson concordou e olhou para a estátua de Voltaire. Esperem um pouco. Os túmulos estão um de frente para o outro. A tocha pode revelar o caminho, como um símbolo. Mas a estátua de Voltaire está olhando para outra direção. Alguém tem um mapa? Perguntou Angela. William estendeu o que havia consultado dentro de Notre Dame. Ela colocou o mapa no chão e, de dentro do cinto de utilidades, tirou uma régua pequena e uma bússola. Fez alguns cálculos e, com a ajuda dos dois objetos, traçou uma linha reta do ponto onde estávamos até quase o limite do mapa. Montmartre, exclamou, faz sentido, concordou Samantha. William está certo. A confusão de símbolos pode ser apenas sugestiva. A rosa é um símbolo que representa o coração. O Sacré-Cœur, disse Wilson, minha nossa. Que trabalho teve Williams? Você tem certeza? Perguntei para Angela. Bem, não sou cartógrafa, por isso acrescentei alguns ângulos a mais. Mas o raio de ação passa por lá, tenho certeza. E o Sacré-Cœur está no perímetro desenhado. Todos olhamos para Wilson, que estava pensativo. E se estivermos errados? Disse ele, não poderemos voltar para uma segunda tentativa. Mas não há nenhuma ilustração ou desenho para confirmar desta vez, observei. Se ele realmente passou por aqui, isso já deve ser um indício. Bem, ele não faria os 3 caminhos similares em todos os aspectos. Seria fácil demais achar os outros grimoires uma vez que você tivesse encontrado o primeiro, observou. Está bem, vamos lá. Subimos correndo as escadas e nos precipitamos para o lado de fora do panteão bem na hora em que os 3 carros do processo chegavam. Escondemos-nos numa esquina do edifício enquanto víamos Gabriel liderar sua comitiva na entrada. Saímos correndo do esconderijo e entramos no Citroën. Faltavam 5 minutos para as 10 horas, e tínhamos que atravessar pelo menos 3 bairros para chegar a Montmartre, ao norte de Paris. O passeio levou cerca de 30 minutos, graças ao pequeno tráfego existente nas ruas. Eram quase 10h30 da noite quando estacionamos o Citroën em uma elevação próxima à igreja do Sacré-Cœur. Ela fica majestosamente no alto de uma colina e próxima a uma longa escadaria que leva para sua parte frontal. Data de 1870, a época da Guerra Franco-Prussiana. Quando 2 empresários católicos fizeram a promessa de construí-la e dedicá-la ao Sagrado Coração de Cristo caso a França escapasse de um possível massacre prussiano. Alexandre Legentil e Roald de Fleury conseguiram o que queriam, e a cidade foi poupada de um fim trágico. As obras começaram em 1875, e a basílica, inspirada na igreja romano-bizantina de St. Front, em Périgueux, foi concluída em 1914. Por causa da invasão alemã, sua consagração aconteceu 5 anos depois, em 1919, quando a Primeira Guerra Mundial tinha terminado. Subimos as escadas, sem saber bem o que e onde procurar. Angela pegou um guia visual que continha uma planta interna da igreja. Paramos por alguns minutos para admirar, sob a luz da lua, as estátuas de Joana d'Arc e de São Luís, ambas acima do pórtico de entrada. William estava à nossa frente, verificando as portas duplas de madeira. Estão abertas, disse, bem baixo, como num sussurro. Todos nos olhamos. Pode ser uma cilada,
Pensei. Wilson, como se lesse meu pensamento. Disse. Não há nenhum outro carro nas redondezas. Talvez haja alguém nos esperando lá dentro. Samantha e Angela já estavam empurrando a porta e entrando. Wilson balançou a cabeça e resmungou algo sobre a impetuosidade feminina, indo logo atrás. William e eu fechamos o cortejo. Lá dentro, só havia a luz de várias velas acesas e, claro, o ambiente estava lúgubre e pesado. Logo abaixo do conhecido mosaico de Cristo estava um padre, ajoelhado e rezando. Estava de olhos fechados e eu não sabia se tinha percebido nossa entrada. Wilson aproximou-se devagar para não assustá-lo e estava para tocá-lo no ombro quando ele abriu os olhos e levantou-se. Parecia ter uns 100 anos de idade. Boa noite, meus filhos. Estava esperando por vocês, falou, em francês. William aproximou-se e começou a conversar com ele, pois era o único de nós que falava bem o francês. Isto sem contar Samantha, que olhava para tudo com os olhos arregalados sob seus óculos escuros. Será que, se eu rezar o Pai Nosso 3 vezes e jogar água benta, ela derrete que nem a bruxa de O Mágico de Oz 2, sussurrei para Angela, que me empurrou, reprimindo um riso. William voltou-se para o pai. Ele diz que nos espera há quase 5 anos. Foi instruído pelo general Williams a dar algo a você. Wilson espantou-se. Como pode? Eu não o conheço. O padre começou a falar mais alguma coisa, e William traduziu. O general esteve aqui há alguns anos e disse que estava escondendo um livro que poderia valer muito e que não deveria cair em mãos erradas. Era muito amigo do padre René, aqui, e se conheciam desde a infância de Williams. O padre sabia que ele pertencia a uma sociedade secreta, embora não soubesse qual. Aceitou em consideração a ele e, quando soube que ele fora dado como morto no Iraque, esperou para livrar-se de seu fardo. O padre René aproximou-se de Wilson e falou mais alguma coisa enquanto o examinava. Diz que o senhor é exatamente como Williams havia descrito e que está chocado com a precisão. Diga-lhe então que me deu o que procuramos, falou Wilson. O padre foi até seu escritório e voltou pouco depois com um envelope parecido com o que recebemos no começo da caça. Wilson abriu e deparou-se com uma carta endereçada a ele. Dizia: Prezado Wilson Weinburg. Não nos conhecemos pessoalmente, mas, mesmo assim, devo deixar este testemunho para você. Sei que é mestre maçom, por isso posso falar sem receio de parecer ridículo. Algo terrível me espera caso pise fora de nossa querida ilha britânica. Porém, devo ir ao encontro do meu destino. Um Illuminatus não foge ao cumprimento de sua missão. Uma das vantagens de possuir um alto grau de iluminação nos mistérios esotéricos é conseguir o domínio sobre capacidades que nos permitem vislumbrar o futuro. E sei exatamente quem é você, embora nunca tenhamos nos falado. Graças ao método de Nostradamus, posso afirmar que sei exatamente que é você quem deverá achar meu tesouro. Por isso, leve o conteúdo deste envelope para fora desta igreja e proteja meu bom amigo. O padre René. Ele deve ser colocado em lugar seguro até que o diário de William Black esteja nas mãos corretas. Que Deus esteja com você até o fim desta aventura. Que demais, exclamou Angela, ele tinha o controle sobre o método de Nostradamus. Antes que eu perguntasse, William me explicou o que era esse método. Tratava-se da maneira como se acreditava que o profeta Michel de Nostradamus escrevia suas centúrias, à noite, sozinho, sentado num banco de 3 pernas, observando uma bacia de ouro onde via, e sentia, uma mistura de ervas aromáticas e água. Acreditava-se que aquele que dominasse a técnica veria imagens do futuro refletidas na água. Provavelmente eram drogas alucinógenas, sussurrou William, mas nunca se sabe. Wilson mostrava-se atordoado. Uma carta pessoal para ele era mais do que poderia querer. Samantha quebrou o transe. É melhor nos apressarmos. Aqueles caras do processo devem estar a caminho. Wilson voltou a si e completou. Bem lembrado. O que mais tem no envelope, Angela? Ela tirou uma chave parecida com a que vimos na Torre de Londres e perguntou. Será que já acabou? Não pode ser, disse Samantha. Paul nem apareceu. É melhor vermos de onde é essa chave, falei. O padre René aproximou-se e começou novamente a falar. Ele diz que é de um cofre oculto que está na cripta, traduziu William. Samantha empolgou-se pela oportunidade de conhecer mais uma cripta. Aqui também tem cripta? Perguntei. Paris é mesmo a cidade dos mortos.
Isto está ficando muito mórbido para o meu gosto. Wilson pediu ao padre que nos levasse para lá. Saímos pela porta da frente e contornamos o edifício até o começo do lado esquerdo, de onde vimos uma pequena bilheteria que vendia ingressos para os turistas visitarem a cripta. William já telefonara de seu celular para alguns companheiros militares virem buscar o padre enquanto Angela e Samantha entravam na ainda escura cripta e Wilson olhava para a carta em suas mãos. Quando estávamos todos dentro da cripta, uma capela bonita, que continha enormes estátuas de padres mortos e até o coração de Alexandre le Gentil numa urna de pedra, Wilson disse: "Espalhem-se. Temos que achar esse cofre." Samantha saiu farejando o ar como um perdigueiro e foi seguida por William e Angela. Wilson e eu ficamos contemplando as estátuas dos padres. Uma delas mostrava um cardeal ajoelhado em posição de veneração. O tamanho dela era assustador. "Isso causa mais medo que adoração", comentei. Wilson olhou as outras, que estavam em posições diferentes. "Esta é a única que apresenta uma posição que poderia indicar uma direção", começou. "Será que o cofre está aqui?" perguntei. "Seria um bom lugar. Como você disse, dá medo. Quem iria procurar algo assim por aqui?" Aproximei-me da estátua, que estava em cima de um enorme pedestal. Comecei a rodeá-la e a procurar algo parecido com uma fechadura. Nada. Até que olhei um detalhe na base, que poderia passar por uma fechadura. Havia uma espécie de corrente de minúsculas rosas por quase todo o lado esquerdo. Parecia um afresco. De repente, Samantha voltou para onde estávamos e disse: "Meus pensamentos, exatamente. Este monumento é um túmulo, não?" William vinha atrás com o padre René. Perguntou para ele e obteve a resposta: "Sim, de um dos mais adorados sacerdotes da igreja." Samantha pegou a chave de Wilson. Tinha 2 dentes em sua extremidade, como os caninos de um vampiro. "Tente", disse-me, estendendo a chave. "Onde?" "Nas rosas. Lembra que comentamos sobre as rosas serem símbolos do coração?" Ela tinha razão. Comecei a examinar as rosas uma a uma e, de repente, vi que 2 delas tinham uma ligeira depressão onde era o miolo. O espaço para encaixar a chave. Tentei e ouvi um clique. Girei, e uma espécie de gaveta de pedra, perfeitamente encaixada na base do túmulo, abriu-se. Angela aproximou-se e abriu a gaveta. Olhou para dentro e voltou-se para mim. "É uma foto. De um homem." Arrepiei-me todo. Já sabia de quem era a foto, e Samantha riu alto. "Então estávamos certos desde o início?" perguntou ela. Fiz que sim com a cabeça. Quando Angela tirou a foto reconheci de imediato o rosto de Jim Morrison, líder do T-2. "Mas qual a conexão?" perguntou William, confuso. Morrison tirou o nome da banda de um verso de William Black que falava sobre a percepção. "Se as portas da percepção forem abertas, as coisas surgirão como realmente são. Infinitas." "Então o Grimoire está", começou Wilson. "Onde pensei inicialmente que estaria", falei, "em algum lugar do famoso cemitério do Père Lachaise, onde Jim Morrison está enterrado." "Por que não falou desde o início?" disse Wilson. Parecia uma ideia absurda. Quem imaginaria que um Illuminatus pudesse gostar de classic rock? "E o que significa a foto?" perguntou Angela. "O cemitério é enorme e tem muitos famosos enterrados por lá, entre eles Allan Kardec, Sarah Bernhardt, Oscar Wilde, Marcel Proust, Champollion, Chopin, Honoré de Balzac, Molière e La Fontaine. O lugar é grande, e é um ponto turístico muito visitado. Meu palpite é que a foto indica que devemos usar o túmulo de Morrison como ponto de referência para procurar o local exato onde está o livro." "Então Paul estava certo", falou Samantha, em franca reverência. "Devo comunicar-me com ele agora mesmo." E, no meio da cripta, ela repetiu o seu ritual de comunicação telepática. "Bem, é mais eficiente do que um celular, que pode perder o sinal", observou William, e foi a minha vez de abafar um riso. Meu relógio acusava 11h30 da noite quando ela finalmente saiu do transe. Parecia satisfeita. "Paul quer que levemos o padre daqui e que sigamos para o Père Lachaise. Ele nos encontrará lá." No mesmo instante, o celular de William vibrou e acusou a chegada de seus conhecidos militares. Eles nos esperaram na entrada da igreja e levaram o padre René de lá. Voltamos para o Citroën bem na hora de ver novamente os carros do processo chegarem.
Faltavam 10 minutos para meia-noite quando nos colocamos a caminho do Père Lachaise. O cemitério fica a apenas 4 quadras do mesmo albergue Lee d'Artagnan que nos hospedamos e colocamos nossas bagagens. Era realmente grande, e já tinha visto algumas fotos do local no site oficial, que permitia que você fizesse uma visita virtual. Era exatamente 00:20 quando chegamos ao portão principal. Um telefonema de William enquanto estávamos a caminho fez que um general militar do exército nos esperasse no portão de entrada, junto com o administrador do local. Que bom termos pessoas influentes por aqui. Pensei. Depois de uma conversa agitada, William tinha conseguido algo. O coronel Leguian e o administrador Morral eram conhecidos do general Williams. Deram-nos 2 horas para localizarmos qualquer coisa e sairmos fora antes que alguém da vizinhança perceba que há gente no cemitério. Precisamos correr. Wilson fez cara de angústia, mas Samantha disse: Não se preocupem. Eu estou aqui. E em breve Paul também estará. 2 horas é tempo suficiente. Você conhece bem o local? Perguntou Angela. Está brincando? Este é um dos nossos passeios preferidos. Para um de nós, isso aqui é um parque de diversões. Desde que não tenhamos que arrombar nenhum túmulo, murmurou William para mim e concordei com a cabeça. Entramos pelo portão principal. O administrador Morral deu o número de celular dele e fechou o portão. Iria nos apanhar dali a 2 horas, juntamente com o coronel Leguian. Quando ouvi o ruído metálico do portão se fechando, arrepiei-me todo. O Père Lachaise é mesmo enorme e, na escuridão, incrivelmente ameaçador. Como vamos nos orientar? Perguntou Angela. É fácil, disse Samantha. Usaremos o mesmo truque de orientação de seu amigo general. Os túmulos dos famosos serão nossas referências. A poucos passos da entrada via-se um túmulo dentro de um enorme cercado, onde 2 figuras medievais jaziam na tampa de mármore. Vejam lá, aqueles são Abelardo e Heloísa, o Romeu e a Julieta da vida real, apontou Angela. Eles ficam próximos da entrada e no caminho para o Poets Corner, falou Samantha, por aqui. Achei no mínimo curioso um canto do cemitério ter o mesmo nome do canto dos poetas da abadia de Westminster. Angela pegou, no cinto de utilidades, 4 lanternas pequenas e uma grande, e lá fomos nós, seguindo a vampira pelas ruas escuras do cemitério. Corujas e outras aves noturnas piavam, e o barulho de nossos pés nas folhas secas não ajudava muito. Olhei o relógio, 00:40. Nossas 2 horas começavam ali. O vento uivava no meio das lápides e mausoléus. Não fazia a mínima ideia de como Samantha conseguia se guiar em meio àquela escuridão. Para ela, isso deve ser como um piquenique, pensei. Ou então tem radar de morcego. O fato é que ela avançava depressa pelas ruas. Começamos a subir uma ladeira, e o caminho estava meio escorregadio por causa do sereno noturno e da enorme quantidade de folhas secas no chão. De repente, William sussurrou. Acho que vi movimento aqui perto. Devem ser as árvores, falou Wilson. Ninguém entraria aqui se não fosse pelo portão principal. Como podemos ter certeza? Disse Angela. O local é enorme. William não tirava os olhos de nossa retaguarda. É melhor eu ficar de olho. É aqui, falou Samantha. De fato, o túmulo de Morrison ficava numa área próxima ao topo da elevação. Fica bem escondido atrás de um mausoléu. Para alguém famoso como ele. Seu túmulo é incrivelmente pequeno e simples. Parte do mistério que cerca a sua morte, pensei. Aqui estamos, disse Samantha, e agora? Todos olhamos para Wilson, que não sabia o que fazer. Ele logo se virou para Angela. Deixe-me ver a foto de novo. Ela entregou a ele a foto encontrada no Sacré-Cœur. Era uma foto normal, de Morrison no auge da carreira, em 1967. Wilson colocou a lanterna por trás da foto para ver se o facho de luz revelava algo. Nada. De repente, ele pareceu ter visto algo. Angela, passe-me a lente de aumento. Do cinto de utilidades veio uma lupa parecida com as usadas por Sherlock Holmes. Wilson examinou a foto sob todos os ângulos usando a luz da lanterna e disse. Há marcas de números e letras aqui. Estão bem leves, mas são perceptíveis. Angela já estava com um bloco e uma caneta nas mãos, pronta para anotar. 10. W. 5. S. 6. E. 4. N. O que é isso?
Uma combinação de cofre? Perguntou William. Examinei os números no bloco e novamente delirei. Se colocarmos todos juntos parecem mais coordenadas de um mapa. Samantha agitou-se. Bem pensado, escritor. Ela parecia saber exatamente o que eram aqueles números. Angela, a bússola ainda está aí? Angela apanhou o instrumento e passou-o para Samantha. Ela abriu e olhou para a lua. São os passos que precisamos percorrer para achar o local correto, explicou. É uma antiga brincadeira que fazíamos quando começamos com a moda gótica aqui em Paris. Quando queríamos esconder algo em um cemitério, fazíamos mapas com as coordenadas. Faz sentido, disse Wilson, por ser britânico. Williams colocou os pontos cardeais em inglês. Mas não sabemos as medidas. Esses números podem ser metros, léguas, quilômetros, passos. Samantha riu. Nenhuma dessas alternativas. São túmulos. Precisamos, do ponto de partida, que, no caso, é o túmulo de Morrison, contar 10 túmulos para o oeste. Samantha consultou a bússola e começou a andar. Parou no 10º túmulo e contou mais 5 para o sul. Parou no 5º e contou mais 6 para o leste e, finalmente, mais 4 para o norte. Quando parou, estávamos em frente a um mausoléu distante apenas uns 3 metros da parte de trás do túmulo de Morrison. De quem será isto aqui? Perguntou William. Samantha examinou e disse. Parece vazio. E não há inscrição que indique de quem é. William tirou um enorme livro de couro de dentro da jaqueta e o consultou. Era um registro dos proprietários dos mausoléus do Père Lachaise que o administrador Morral tinha emprestado. Com a lanterna, conseguiu, depois de algum tempo, achar o registro. Ei, parece que São acertou, disse, empolgado. O mausoléu é de propriedade do General Williams. Ou melhor, de seu espólio. Angela já estava examinando as paredes externas com a lanterna. Próxima ao chão, na parte de trás, encontrou um entalhe de rosas igual ao que achamos na cripta do Sacré-Cœur. Aproximei-me com a chave encontrada e procurei 2 rosas que tivessem o mesmo formato visto anteriormente. Achei e virei a chave. Uma outra gaveta secreta abriu e, dentro, vimos um embrulho feito com papel pardo. Wilson tirou o pacote, abriu, e lá estava o suposto diário de William Black. Olhei para o relógio, 1h30 da manhã. Temos apenas meia hora para achar o caminho de volta e sair daqui, falei, fechando a gaveta. Barulhos de revólveres sendo armados se fizeram ouvir no escuro. Olhamos em todas as direções, mas não conseguimos ver ninguém. William e Wilson estavam em estado de alerta enquanto Samantha tentava localizar, na escuridão, nossos perseguidores. Uma voz conhecida se fez ouvir. Já chega, mestre Wilson. Esperei demais por sua retribuição. É hora de pagar o que me deve. Gabriel, pensei, o que você está fazendo? Se não acredita em mim, pelo menos permita que eu retire minha máscara de Madalena arrependida e obtenha meu prêmio, continuou meu ex-amigo. Isto não é seu e nunca será, gritou Wilson, e, se quer saber, já sei de tudo o que se passa entre você e Laura. Olhamos para ele sem entender. Parecia dono de informações que não nos havia transmitido. Liberte-a, e então poderá levar o diário. Wilson está louco. Libertar quem? Laura? Está blefando ou apenas provocando Gabriel? Minha mente estava em turbilhão. Como resposta, começou uma chuva de tiros em plena escuridão. Abaixamo-nos e nos esgueiramos no chão úmido para trás do mausoléu de Williams. Angela tinha 2 armas calibre 38 e entregou-as a William e Samantha. Você esperava algo deste nível? Perguntei, incrédulo. Nunca se sabe. Os 2 começaram a atirar contra a escuridão. Ouvimos os barulhos das balas que ricocheteavam nos túmulos. Wilson protegia o diário com o corpo, como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. O que vamos fazer? Perguntei a ele. Wilson virou-se para Samantha. Ainda demora? Perguntou. Acho que não. Tenho certeza de que está por perto. Posso senti-lo. Então, continuem. Não demorou muito para as balas acabarem. Os homens de marrom aproximaram-se de nós. Saídos da escuridão, apontando armas em nossa direção. Encurralaram-nos junto às paredes do mausoléu. Gabriel surgiu por trás do grupo, que abriu caminho para seu chefe. Tinha um sorriso maléfico no rosto. É hora de dar ao vencedor o que ele veio buscar. Você achou que,
Se salvasse nossa pele em Londres, eu entregaria o diário de Black para você, não foi? Perguntou Wilson. Da mesma maneira que eu me apossei do diário de Crowley em Londres, respondeu Gabriel. Não é possível, pensei, ele deve estar blefando. Entregue-me este diário antes que eu mande acabar com a vida de vocês aqui, disse Gabriel, cada vez mais furioso. Acho que não, profano. Isso não será possível, gritou outra voz na escuridão. Samantha parecia extasiada. Um enorme grupo de motoqueiros em vestes negras aproximavam-se de onde estávamos com suas motos. Pude reconhecer a figura de Paul, que os liderava. O tiroteio recomeçou e os motoqueiros sacaram suas armas e começaram a atirar. William e eu ajudamos Wilson a chegar a outro ponto dos túmulos, enquanto Angela cuidava de arrastar Samantha, que queria se juntar a Paul. Os motoqueiros possuíam, inclusive, correntes, que usavam como chicotes. A luta foi incrível e durou, pelo menos, meia hora. Não demorou muito para que a polícia francesa aparecesse para prender os homens de marrom. O coronel Leguian estava com eles e suspirou aliviado ao perceber que nada tinha acontecido conosco. Samantha parecia hipnotizada, agora que estava com Paul. Este, por sua vez, coordenou a atuação dos motoqueiros com precisão, e eles deixaram o local antes mesmo que a polícia aparecesse. William cuidou de tudo junto com as autoridades e Wilson apresentou para o coronel um diário de William Black. Paul aproximou-se de nós e cumprimentou-nos com seu olhar incisivo. Saudações. Perdoem a demora, mas tinha certeza de que havia um grande grupo de homens de marrom aqui perto. Logo imaginei que estariam preparando uma tocaia. Ficamos até agora vigiando e nos preparando para o conflito. Só queria ter absoluta certeza antes de agir, ainda mais num solo como este. Muito bem pensado, disse Angela. O processo foi neutralizado. Por enquanto. Todos foram com os policiais. Inclusive Gabriel? Perguntei. Apesar de tudo, não conseguia deixar de me importar com Gabriel. Seu amigo está louco com o poder que obteve. Pelo jeito, há um processo de desintegração ocorrendo na sociedade. E temos um documento para comprovar, não é? Paul olhava para William, que não entendeu o que aquilo queria dizer. Paul aproximou-se e colocou a mão no bolso da jaqueta dele, de onde tirou um papel dobrado. Lembrei-me do esbarrão que Laura tinha dado nele antes de ir embora de Notre Dame. Paul entregou o papel para Wilson, que o abriu e leu em silêncio. É uma carta de Laura. Diz que sabe que, se Gabriel não conseguir o diário de Black, estará disposto a tudo, inclusive a matá-la. Por quê? Perguntei. Deve ter desconfiado de que ela tentaria despachar esta carta quando nos encontrasse. Ela diz aqui que Gabriel está embriagado pelo poder e que está agindo como um psicótico. Sentei-se ameaçada, pois não consegue mais controlá-lo. O feitiço virou contra o feiticeiro, respondi. Mesmo assim, não podemos deixar que nada aconteça a ela. William e eu veremos o que podemos fazer amanhã de manhã. O relógio marcava 2h15 da manhã. Voltamos para Notre Dame e entregamos o diário para os organizadores, que já esperavam ansiosos por terem escutado rumores de que algo acontecia no cemitério de Père-Lachaise. Depois de tudo acertado e explicado, chegamos ao cubículo de William por volta das 3h30 da manhã e descansamos por lá. Nem mesmo me lembro de onde caí para dormir. No dia seguinte, Angela e eu estávamos na Torre Eiffel em companhia de Paul e Samantha. Esperávamos William e Wilson, que tinham ido verificar o que seria feito de Gabriel e seus comparsas. Estávamos no restaurante Júlio Verne, no segundo andar da torre, onde combinamos de almoçar todos juntos para comemorar o sucesso da noite anterior. O dia estava nublado e os ventos cantavam nos vidros do lugar, o que deve ter ajudado Paul e Samantha a deixarem seu humor vampírico de lado e se juntarem a nós. Eram 3 da tarde e ainda sentíamos cansaço, tanto que tínhamos dormido até, pelo menos, 11 da manhã. Conversávamos sobre trivialidades quando Wilson e William chegaram. Sentaram-se conosco e ficaram sérios. Gabriel conseguiu o impossível, fugiu da delegacia, disse William, está foragido e procuram por toda Paris. E os capangas? Perguntou Samantha. Estão todos presos e fora de ação. Mas não pensem que o processo foi derrotado, respondeu Wilson. Não sei mesmo como agradecer ao Templo do Vampiro pela ajuda nesta fase. Como eu disse ao escritor, só há espaço para uma raça predadora. E pude constatar a seriedade da situação. A coisa é pior do que eu pensava,
comentou Paul. Já fiz alguns arranjos com meu pessoal, e Samantha cuidará de tudo aqui na minha ausência. Vou com vocês até Roma para participar da última etapa da caça. Excelente. Precisamos de toda a ajuda possível, disse Angela, entusiasmada. Ainda assim, temos um assunto para resolver por aqui, disse Wilson, ainda mais sério. Precisamos localizar Laura imediatamente. Temo seriamente por sua vida. Gabriel pode mesmo. Mal acabou de falar essas palavras e uma multidão começou a gritar, correr e apontar para os fundos do andar, agitada. Levantamo-nos e saímos correndo de nossa mesa a tempo de ver Gabriel entrar no elevador que levava para o último andar da torre. Segurava Laura como se fosse uma refém e apontava uma arma para a cabeça dela, que parecia desesperada enquanto tentava se livrar dele. É hora de me pagar o que deve, Mestre Wilson, escutamos ele gritar enquanto as portas se fechavam. Meu Deus, precisamos fazer algo, gritei. Não há outro elevador? Não, este é o único, explicou Paul, tentando manter a calma. Temos que esperá-lo voltar. Não foi preciso. A multidão gritou agitada e pudemos ver, nitidamente, o corpo de Laura despencar do último andar da torre, empurrado por Gabriel. A polícia não demorou a chegar. Bem como o carro que levaria o corpo para o necrotério. O fato foi registrado pelos maiores jornais de redes de TV da França. Os policiais da Sûreté não demoraram a alcançar o último andar da torre. Porém, por incrível que pareça, não encontraram nenhum sinal de Gabriel quando conseguiram chegar ao terceiro andar. Meu ex-amigo tinha simplesmente desaparecido da face da terra. Como ele conseguiu isso, eu nunca soube. Angela e eu estávamos em estado de choque. Olhávamos para o ponto onde o corpo tinha caído, próximo da margem do rio Sena. Até aquele momento, não acreditávamos que Gabriel fosse capaz de matar, principalmente sua própria parceira no processo. Temíamos os resultados da próxima e última etapa. Termino do capítulo 16. Trecho de um guia turístico sobre o ponto mais alto do cartão postal de Paris, N.E., musical norte-americano dirigido, em sua primeira versão, em 1939, por Victor Fleming, N.E.